Salve, salve, meu futuro milionário! Seja bem-vindo aqui a mais uma aula. Espero que o teu cérebro já esteja realmente a expandir, em que tu já tenhas entendido que esses medos não são teus, que esses medos foram criados por algumas pessoas em algumas situações. Esse medo não é teu, esse medo não te pertence e tu, com conhecimento e com criação de novas memórias e novas experiências, vais dominar definitivamente esse medo. Após teres entendido os dois tipos de medo que existem e após teres entendido como é que o medo foi criado em ti, por quem é que foi criado em ti, hoje quero-te trazer algumas verdades macabras sobre o medo. Porque sim, o medo é algo realmente meio sinistro. Em primeiro, já reparaste? O medo alimenta-se dele próprio. Quanto mais medo tu tens, mais medo tu ganhas. É uma coisa sinistra. Alimenta-se dele próprio. Se tu tens medo e não enfrentas a situação, o que é que acontece? Na próxima situação, esse medo já vai estar maior. Tu hoje tens este bocadinho de medo e tu não enfrentas a situação que te gera medo, o que é que acontece? Da próxima vez, o medo já está assim. E vem outra vez a situação. E tu não enfrentas a situação e o medo aumenta. Ou seja, o medo só aumenta. O medo só se alimenta dele próprio. Logo, a melhor forma para tu venceres, para tu dominares o medo, é enfrentar a situação mal sintas o medo. Tu tens medo daquilo. Em vez de te deixares acomodar, não. Enfrenta logo a situação, vence logo o medo, domina logo o medo. Porque se a situação gera medo e tu não enfrentas a situação, na próxima situação o medo é muito maior e é muito mais desafiante enfrentá-lo. E eu sei o que a tua voz interior diz. Ah não, da próxima eu faço, da próxima eu preparo-me. Só que esse é um erro enorme. E essa é outra verdade macabra sobre o medo. É que é impossível tu fugir do medo. E tu dizes, ah, na próxima eu faço, na próxima eu tento, na próxima eu consigo, com a esperança de te afastares desse medo, com a esperança de deixares o medo lá atrás. Só que o que é que acontece? Como já falamos em aula anterior, o medo não é real. O medo não existe. O medo só existe na tua imaginação. E sim, ele lá é muito poderoso. Mas é apenas lá que existe. Mais uma vez, como vimos na aula anterior, quantas notícias é que tu já viste que o medo de ser rejeitado matou duas pessoas? Que o medo de falar em público feriu 5 pessoas? Tu não vês isso porque o medo não existe. O medo é uma imaginação criada em ti. Foi uma semente que alguém colocou no teu cérebro e tu aceitaste essa semente. E hoje, essa semente virou uma árvore e essa árvore está a dar frutos. E tu hoje tens medo que te critiquem, tens medo de ser rejeitado, tens medo de falhar, tens medo de não seres capaz, tens medo de não ser bom e muitos, muitos outros frutos. Mas nós vamos cortar essa árvore. Mas seguindo a linha, a trilha do raciocínio, tu não podes fugir do medo. Porque se ele só existe na tua imaginação, se ele só existe na tua
cabeça, por onde tu fores, tu levas o medo contigo, porque tu não podes ir deixando a cabeça. E tu dizes, na próxima eu faço, na próxima eu consigo, na próxima eu tento, com a intenção de deixar-se o medo lá atrás. Só que o medo está aqui. E se tu não o dominas, esquece. Tu não o vais deixar, porque ele habita em ti. A parte boa é que se ele habita em ti, se ele só existe na tua imaginação, se ele só existe na tua cabeça, é lá que ele vai ser dominado. Simples. E é exatamente para isso que tu estás aqui. Para dominares esse medo. Para criares uma nova imaginação. Para criares uma nova trilha, um novo caminho neural. E assim contornares o medo, dominares o medo e viveres livre, feliz, confiante, capaz de tudo, sentir-te poderoso, corajoso, enfrentar os desafios. Porque acredita, a partir do momento em que tu começas a dominar o medo, esquece, ninguém mais te segura. Quando tu dominas o medo, tu és livre, tu sentes-te capaz, tu sentes-te mais poderoso. Quando tu dominas o medo, as críticas não te abalam, tu não paras pelo medo de falhar, tu não te deixas intimidar pelo medo que alguém te critique. Tu és livre, tu és confiante, tu fazes o que queres, cumprindo sempre princípios, claro. Mas esquece. E esquece. Tu vais, esperemos que sim, tu vais arranjar sérios problemas quando acabares toda esta jornada. Por isso, não pares no processo, segue até ao fim, porque esquece, quando tu chegares ao fim, ninguém te segura, porque tu libertaste-te dos teus medos, tu eliminaste aqueles limitantes que tu tinhas. O medo de falar em público era um limitante. O medo que não te aprovassem, que te criticassem, era um limitante. O medo de falhar era um limitante. O perfeccionismo era outro limitante. E quando tu deslimitas tudo isso, esquece, ninguém te segura. Tu és um Ferrari, só que neste momento estás limitado a 120 a hora. Só que vais chegar ao fim desta jornada sem limite e ainda reprogramado com mais cavalagem. Esquece, tu vais ser um Ferrari que boa. Mantém-te firme, vamos até ao fim e agora vamos para um exercício para tu entenderes a raiz dos teus medos.